Está começando o programa Atmosfera do Direito, a mais recente e boa opção da internet, cujo objetivo principal é trazer à baila relevantes temáticas do mundo jurídico. Eu sou Danilo Silva, apresentador desse programa, que eu tenho certeza que vai proporcionar a você que está do outro lado uma série de conhecimentos vastíssimos do mundo jurídico, e tenho o privilégio e a honra de estar recebendo no programa de hoje o meu amigo Fernando Amarante Barcelos, que também é professor de Direito Processual Civil. Professor Fernando, que bom tê-lo aqui, e a despeito da sua agenda tão concorrida, você de bom grado aceitou o convite de estar aqui, inclusive inaugurando o programa Atmosfera do Direito. Seja bem-vindo, esteja à vontade, e suas considerações iniciais. Danilo, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui no dia de hoje e inaugurando o programa que você, com muito êxito, eu tenho certeza, vai iniciar e vai encaminhar aí para os estudantes, para os profissionais do ramo do direito, né? É uma satisfação e ser a primeira pessoa a ser entrevistado por você, que é excelente acadêmico do ramo, me dá uma estima e um prazer inenarrável. É uma satisfação estar com você aqui. Eu que agradeço. Professor Fernando, aproveitando a sua formação também em Direito Processual Civil, o tema de hoje não poderia ser outro a não ser a sanção que houve em 16 de março desse ano, 2015, do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil foi sancionado e entrará em vigor, começará a vigorar a partir do ano que vem, também dia 16 de março de 2016. E é sobre isso que nós vamos conversar. Lógico que, pelo tempo que temos aqui de programa, não vai dar para nós esgotarmos todas as informações relevantes em relação ao novo CPC. Mas algumas nuances dessa temática nós iremos com certeza conseguir conversar aqui nesse nosso bate-papo. Eu quero saber o seguinte, já a primeira pergunta. O judiciário, ele acaba ganhando uma nova imagem e mais versatilidade com o novo CPC? Danilo, é muito interessante ver um novo papel do judiciário frente ao novo CPC, porque há tempos, quem estuda teoria geral do processo, a primeira disciplina que nós temos lá, referente ao processo civil, é a teoria geral do processo, o famoso TGP. E dentro dessa disciplina, nós verificamos que existe um monopólio da jurisdição na mão do Estado. Então, é através da jurisdição que o Estado resolve os conflitos, resolve as chamadas lides, né? As lides são classificadas como conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E se colocava a jurisdição como ponto fundamental para a resolução dessas lides. E o que eu achei interessante e é salutar hoje é que o novo Código de Processo Civil não enxerga apenas a jurisdição como esse meio de solução das lides, ou meio de solução dos conflitos, né? Como única forma, como forma precípua, assim dizendo. Ele traz o novo CPC uma ideia de um sistema multiportas de resolução dos conflitos. Né? Quem quiser pesquisar, isso tem doutrina norte-americana, né? Porque o direito brasileiro ele está importando, apesar de ter característica própria da civil law, ele está importando algumas formas de pensar da common law. Né? Temos a súmula vinculante, que nós podemos citar, e o sistema multiportas. Né? Esse sistema multiportas, ele preceitua uma ideia de que
ninguém melhor que as próprias partes para resolver os seus próprios problemas, as suas próprias questões. Porque normalmente, de uma decisão judicial, ou as duas partes saem satisfeitas, ou alguma delas vai sair insatisfeita. É por isso que existem inúmeros recursos dentro do Código de Processo Civil, né? E com a adoção de um sistema multiportas, a primazia é que as partes resolvam seus litígios através da conciliação, da mediação, de outros instrumentos que não só o exercício jurisdicional, né? Não só o juiz dizendo o direito, mas o Estado incentivando que as partes cheguem a uma solução para suas próprias demandas, né? E acho que o ponto fundamental do novo CPC é abrir esse sistema de portas, de várias portas para a resolução dos conflitos, porque a função, na minha concepção, a função da justiça é sanar os conflitos existentes na sociedade, né? É distribuir a justiça, mais do que fazer cumprir a lei, né? O judiciário tem que distribuir a justiça, fazer cumprir a lei também, né? Mas distribuir a justiça fazendo-se cumprir a lei. Sim. Esse é o ideário. Eu, particularmente, agora com esse assunto em tela, eu tenho acompanhado algumas discussões em relação ao novo CPC e, inclusive, uma questão que alguém até semana passada estava comentando comigo, e até sob forma de interpelativa, como é que ficará o livre convencimento motivado com o novo CPC? Eu gostaria até que o senhor aproveitasse a ocasião para explicar aos nossos queridos que estão agora nos acompanhando de casa, pela internet, o que é o livre convencimento motivado e como é que ele vai atuar com o novo CPC. Na verdade, para ser bem raso na explicação, né, nós não vamos aprofundar muito por causa do tempo. O livre convencimento motivado permite ao juiz, permite ao julgador, né, permite àquele que vai exercer atividade jurisdicional, dentro de um processo, encontrar a resolução que melhor compete àquela causa dentro do elemento probatório trazido naquele processo. Então ele vai analisar as provas não hierarquizando nenhuma delas, né? Não existe hierarquia dentre as provas. Ele vai pegar dentro do processo provas que fazem o convencimento dele. Ele vai se convencer na lide, ele vai se convencer através daquelas provas. E aí o que acontece? Não basta ele só se convencer, não basta ele ter o livre convencimento, porque a lei não fala, você tem que dar primazia para uma prova em detrimento da outra. Não é assim. Ele tem o livre convencimento ali, ele vai escolher de forma livre como vai se convencer dentro daquela demanda colocada para ele, dentro daquele processo. Só que esse livre convencimento apenas daria ao Estado um arbítrio absurdo, né? Porque ele vai falar sim ou não porque ele quer, porque ele escolheu daquela forma. Então veio motivado. O que é isso? Ele, apesar de ter o livre convencimento, o julgador, apesar de ter o livre convencimento, ele tem que motivar, né, de acordo com a norma jurídica, de acordo com os princípios gerais de direito, de acordo através da equidade, enfim, para que ele justifique a sua decisão. Ele vai justificar motivadamente a sua decisão. Então ele tem que trazer instrumentos jurídicos para motivar, para justificar a decisão daquela forma. E o processo civil, as teorias clássicas do processo civil trazia que o juiz, ao apreciar as provas dos autos, ele, no processo civil, ele vislumbraria a verdade formal. A verdade formal. Então, o que não está nos autos não existe, né? E a verdade formal, por vezes, podia ser um contraponto da verdade real. O novo Código de Processo Civil, ele tenta fazer, ou melhor, ele dá uma amplitude maior para o juiz ter um papel. Se eu falar ativo, eu vou estar entrando
em contradição com o princípio da inércia. Mas o juiz, ele não é agora um mero espectador para que as partes produzam todas as provas e o juiz apenas analise. Não. O juiz, quando ele verificar em determinados momentos que existe a necessidade de produção de uma prova específica que as partes não estão produzindo, ele, por vezes, de ofício, pode mandar produzir aquela determinada prova, que seria a prova do juízo, né? O juiz, ele buscaria uma verdade próxima à verdade real para resolver as questões colocadas ali no processo. Basicamente é isso, justamente por conta da distribuição de justiça, por causa do princípio do acesso à justiça, né? Que o acesso à justiça não é apenas o acesso à norma jurídica, né? Não é apenas a aplicação da lei, não é só isso. Professor Fernando, eu acredito que agora quem nos acompanha, não sendo um operador do direito, como nós somos, o senhor já atuando como advogado, professor, e eu como aluno, e na iminência também de um dia me tornar um advogado, um bom advogado, e também um professor e lecionar algumas disciplinas do mundo jurídico. Eu tenho certeza que alguém está pensando como eu pensava. Eu não conheço a linguagem jurídica, eu não entendo os assuntos do direito, e ouço agora dizer sobre um novo Código de Processo Civil que começará a vigorar a partir do ano que vem, e eu que não sou operador do direito, nem aluno, nem advogado, nem professor, eu vou me beneficiar com isso? E se eu me beneficiar com isso, me beneficiarei onde? Quando? Como? Então alguém que está em casa agora, sendo leigo no assunto, não estando tão envolvido com o mundo jurídico, talvez esteja com essa indagação que eu um dia já tive. Então eu gostaria que o senhor até explicasse a frase que a presidenta Dilma Rousseff, vou me permitir usar aqui, presidenta Dilma Rousseff, disse quando sancionou o novo Código de Processo Civil. Do muito que ela disse, eu pincelei o seguinte: eu tenho certeza, isso está na internet para qualquer um pesquisar, que o novo Código de Processo Civil ele vai contribuir para a consolidação do Estado democrático de direito, que também é formado por pessoas leigas ao mundo jurídico. Procede a informação, procede essa frase, até onde ela é verdadeira, e qual é os benefícios que o Código Civil, o novo Código de Processo Civil, vai acarretar para a vida do cidadão comum, que não é tão envolvido com o mundo jurídico. Sim. De resultado para o cidadão, eu acho que existem as práticas processuais que são colocadas, mas de resultado para o cidadão, acredito que o novo Código de Processo Civil vai trazer uma justiça mais célere, vai fazer que a justiça seja mais célere, né? E aí, o que é salutar nós falarmos é que as partes hoje vão começar a poder a fazer normas processuais aplicadas ao caso concreto que elas têm, entendeu? Elas podem produzir normas processuais para o seu caso. Isso é interessantíssimo, né? Isso pode contribuir na celeridade. Eu tenho chamado isso de lista de processo, né? Porque, por vezes, a parte espera por vários anos uma sentença, e hoje as sentenças elas vão ser colocadas em ordem de chegada, né? Então o processo que chegou primeiro para ser sentenciado não pode ser sentenciado depois do processo que chegou um mês depois, enfim. Então nós temos esse listão, né? Sim. É lógico, existem alguns processos que vão furar a fila, né? Vão furar a fila dessa espera desse listão. São os processos que têm benefício de tramitação processual, enfim, são processos que são mais urgentes, então eles poderão furar essa fila, mas em regra haverá uma fila.
para não haver benefício para um ou para outra, para uma ou para outra parte, ou para um ou para outro advogado. Então isso dá à justiça uma impessoalidade maior na decisão dos casos, né? Não vai ter aquele, resolve o meu processinho primeiro, que o meu é rapidinho, né? Não vai ter mais isso, vai ter uma ordem de chegada e uma ordem de saída, né? Então o processo vai tramitar de forma mais célere e o benefício basicamente é esse, porque eu acho que justiça que tarda é falha, né? A justiça não pode tardar, né? Não adianta falar que a justiça tarda, mas não falha, porque a justiça tarda já é falha, né? Então a distribuição das causas e a celeridade delas vão ser muito maior, a celeridade processual vai ser muito mais eficaz. Professor Fernando, isso aqui é mais do que uma entrevista, essa é a verdade. Isso aqui é um verdadeiro bate-papo. O nosso tempo está estourando, mas não é nenhuma pergunta. Em rápidos minutos, se o senhor puder, fazer um quadro comparativo para os nossos amigos de casa, até alunos de direito, entre o novo Código de Processo Civil, quando comparado com o atual Código de Processo Civil. Diferenças entre os dois? Acho que a grande diferença é aquela que eu falei já no começo, que é um sistema mais aberto, é um sistema multiportas, né? Que o nosso atual código não tinha essa primazia. Sim. Dessas audiências conciliatórias. Nós temos incidentes hoje que não se tinha antes. Nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, que era muito discutida, como é que se fazia processualmente, que o Código Civil trouxe a desconsideração lá no seu artigo 50, salvo engano, mas não se sabia como fazer. Hoje nós temos a desconsideração da personalidade jurídica, algumas espécies de intervenções de terceiros foram reenquadradas, né? A oposição já não é mais intervenção de terceiro, né? Ela virou um procedimento especial. Enfim, nós temos, se eu fizer o quadro sinótico aqui, de comparativo entre os dois, a gente demoraria aí muito tempo, mas os pontos primordiais as partes poderem instrumentalizar normas para o seu processo, o seu próprio processo, e esse sistema multiportas que foi colocado no novo Código de Processo Civil. Essas foram as diferenças. Perfeito. Né? Perfeito. Tirando que nós diminuímos a quantidade de recurso, os prazos são em dias úteis agora, né? Unificou, muitos prazos unificou, então é fácil passar no concurso agora, porque decorar prazo era horrível no outro, né? No atual. Vamos saber disso, hein? Gostou? Quer conferir essa entrevista com o meu querido amigo professor Fernando Barcelo e outras tantas entrevistas com outros operadores do direito? Basta você entrar na internet, é fácil, e digitar lá youtube.com/programa Atmosfera do Direito. Repetindo, youtube.com/programa Atmosfera do Direito. Professor Fernando, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter cedido esse espaço para estar cedendo uma entrevista, não para mim só, mas para esse mundo de gente boa que está agora nos assistindo. E eu sei que você também é poeta. Quer deixar uma poesia para a turma de casa? Vou deixar Fica à vontade. Uma poesia para o pessoal. Na verdade não é minha, chama Esperança, é de Vicente de Carvalho, que diz o seguinte: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa tal felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, mas nunca pomos onde nós estamos.
E é por isso que o meu conselho final é pedir para que cada um coloque a felicidade para perto de si. Eu não vou esperar formar em direito para ser feliz. Eu não vou esperar passar num concurso para ser feliz. Eu vou ser feliz fazendo as coisas. A felicidade, ela não é um destino, ela é um caminho. A felicidade, ela não é um resultado, ela é uma busca. Né? E é isso que eu queria falar para todos vocês. E um grande abraço. Espero que todos consigam êxito nas suas buscas. Obrigado. Até o próximo programa, Atmosfera do Direito.